Alguém me explica por que um livro de romance slow burn precisa ter 700 páginas? Não precisa explicar, eu vou descobrir sozinha. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos ao vlog de leitura de Binding 13, da Chloe Walsh. Nesse vlog eu vou ler e compartilhar a minha experiência, minhas opiniões, impressões durante essa leitura, mas vai ser tudo sem spoilers, então podem ficar tranquilos. Bom, hoje é dia 7 de agosto, eu comecei esse livro 2 dias atrás, e eu estou na página 82, que é o capítulo 6. Ou seja, estou em 11% do livro, eu só preciso repetir isso mais 9 vezes e aí eu termino. E bom, pra quem não sabe, esse daqui é o primeiro livro de uma série, que já tem mais uns 5 livros publicados. Inclusive, esse primeiro volume foi publicado em 2014, e isso vai ser importante pra algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. E é uma série de livros YA, pelo menos o primeiro livro é YA, eles estão no colégio, eles têm entre 15 e 17 anos. Por mais que a capa faça parecer que é um new adult, que é um hot, não é. E bom, aqui nesse primeiro livro a gente vai conhecer a Shannon, que é uma garota de 15 anos, que sofreu vários abusos no decorrer da vida dela, no sentido de que ela passou por várias escolas e sofria bullying, tipo, violência mesmo. E dentro de casa, ela tem, se eu não me engano, 6 irmãos, todos homens, e o pai dela, além de ser um grande vagabundo que não trabalha, é totalmente abusivo com ela. Ele basicamente odeia ela por ela ser menina, enfim. E a mãe dela, enfim, né, tá existindo, e tem 2 empregos pra poder sustentar essa família. Depois ali de uma série, né, extensa, muitos episódios de bullying na escola pública ali perto de onde eles moram e onde os irmãos dela estudam até hoje, a mãe dela acaba tomando a decisão de pegar um empréstimo e colocá-la numa escola particular, que é o Colégio Tommen, que inclusive a série se chama Os Garotos de Tommen por causa disso. Esse é um colégio, né, bem de Mauricinho e tudo mais, campus gigantesco, uniforme de saia e blazer, negócio. E no primeiro dia dela, ela acaba esquecendo o celular dela em um dos prédios ali do campus, e quando ela volta pra buscar, ela acaba sendo atingida por uma bola de rugby, porque ela está passando ali no meio do campo. Uma decisão não muito inteligente, devo dizer. E quem jogou esta bola foi o Johnny, o nosso mocinho. O Johnny tem 17 anos, daqui 2 meses mais ou menos ele vai fazer 18, e ele é atleta de rugby, ele é super bom, ele basicamente dedica a vida inteira a isso, desde, sei lá, 12 anos de idade ele já é super cobrado e se cobra muito e tem muita responsabilidade nesse sentido, do ponto de vista de ser um atleta, de cobrar muito do físico dele e tudo mais. Inclusive, recentemente ele passou por uma cirurgia por causa de um problema ali na virilha? Onde é que foi isso? Meu Deus, esqueci. Ele, inclusive, faz parte, além do time do colégio, da academia, que é basicamente a liga profissional ali. Ele tá no sub-20. E ele é, portanto, super cobrado por conta disso. Ele, inclusive, é super rígido com a alimentação dele. Ele fica, inclusive, criticando os meninos, né? Enfim, os colegas de time dele, porque eles não são tão focados e que eles gostam de beber e sair com garotas. E ele é 100% bitolado, assim. Enfim, ele também é um pouco estrelinha, na minha opinião, e insuportável. Assim, né, no primeiro momento ele é super chato, ele tá tendo ali um surto, porque ele acabou de voltar dessa licença que ele tirou, dessa cirurgia e tudo mais, e ele tá super tenso, e com dores, inclusive. E aí ele acaba num surto de raiva, chutando a bola com tudo, e aí acaba acertando a cabeça da Shannon. E assim, gente, um detalhe, a Shannon, ela é muito pequenininha. Lembra que eu falei, o livro é de 2014, tem coisas importantes a falar sobre isso? Então, a cada 2 páginas, nem isso, é mencionado como a Shannon é pequenininha e diferente das outras garotas. Mas tudo bem, eu estou tentando ler como público-alvo, né, um jovem adulto, então eu tenho que ler como se eu tivesse 16 anos novamente. E confesso que estou gostando, viu? Mas enfim, depois que ela leva essa bolada e praticamente tem uma concussão ali, fica com a cabeça com um galo gigantesco e tudo mais, o Johnny ajuda ela, leva ela na secretaria, chamam a mãe dela e pipipipopopó. E ele acaba ficando extremamente interessado por ela e ao mesmo tempo com um instinto super protetor em torno dela. Primeiro porque ela faz perguntas tipo assim, você jura que você não fez de propósito? Você promete que você não vai me machucar de novo? Umas coisas assim que, assim, na minha opinião, ficam um pouco forçadas, assim, uns diálogos meio... Mas tudo bem. Eu tô lendo esse livro como se fosse uma grande fanficona, que eu adorava ler fanfics, inclusive. Então,
tô nessas. E aí, então, ele começa a ficar bitolado, querendo proteger ela, saber mais sobre ela e tudo mais. E meio obcecado ali, digamos. Mas, ao mesmo tempo, ele também fica em pânico quando ele descobre que ela tem 15 anos, porque ele é 2 anos mais velho do que ela. E pra ele, isso significa 25 anos. É como se ele tivesse acabado de descobrir que ela é neta dele, sei lá. Basicamente, é nesse ponto que eu tô. Inclusive, ele tenta estabelecer ali um limite com relação aos caras do time. Tipo assim, vocês não vão mexer com ela e tudo mais. E aí, várias tretas. Mas, até o momento, é isso. E como eu falei, esse daqui é o primeiro de uma série. O segundo volume também é sobre esse casal. Ou seja, tem mais de 700 páginas só sobre esse casal. E eu quero descobrir o porquê e vocês vão vir junto comigo nessa. Esses livros aqui estão sendo publicados no Brasil pela Bloom Brasil, que é um selo da Companhia das Letras. Foram eles que me enviaram, inclusive, os livros. Muitíssimo obrigada, pessoal. Espero muito gostar. E eu espero também que você goste desse vlog. Já curte, se inscreve no canal. Então, vamos lá. Dois pontos negativos do livro ser muito grande. Primeiro, que é ruim de ficar segurando, né? Aí eu tô com ele apoiado aqui na mesa, porque não tem braço que aguente ficar segurando. E segundo, que a página fica assim, ó. Tem que ficar puxando pra poder ler direito. Mas pro meio, pelo amor de Deus, não leiam nada. Aí ele fica melhor, né? Mas aqui tem que ficar puxando. O Johnny está bitoladíssimo com a idade da Shannon, mesmo ela tendo só 2 anos a menos que ele. E ele fica falando sobre isso como se fosse, tipo assim, como se ela tivesse 10 anos de idade. Tipo assim, os caras não estão nem aí pra idade dela. Tipo, como se ela tivesse 10 anos de idade, os caras 17. Não. Eles têm 17, ela tem 15 e vai fazer 16 em breve. Aí agora ele justificou falando que ele não pode ficar com meninas mais novas, porque daria muito problema pra ele, e por isso que ele fica só com mulheres mais velhas, né, por causa do rugby. É tudo pra criar um problema, né, na cabeça dele aqui. Mas ele claramente está obcecado por ela. Duas coisas. A primeira é que esse livro é o puro suco do clichê dos anos 2010, com direito à menina pequenininha, diferente das outras garotas, que derruba os livros na frente do mocinho. E o personagem, que é o Gibbsy, ele é simplesmente maravilhoso. Ele é o melhor amigo do Johnny. E ele é um divo, simplesmente. Ele é incrível, estou apaixonada. E assim, tudo indica que haverá um livro dele. Porque ele tem aqui uma suposta quedinha pela melhor amiga da Shannon. Tô muito animada por isso. Sim, entendo. Ô, gente, será que eu sou burra? Porque só depois da página 100, lá pra página 120, que eu fui entender que o nome, o 13 do nome, é por causa da camisa do Johnny, do rugby. Eu sou burra? Gente, não é possível. Eu estou já na página 182. E, gente, esse livro dá muita vontade de continuar lendo. Tipo, os capítulos, eles não são muito curtinhos, mas é aquele capítulo que você vai começar e você olha quantas páginas tem e você fala, vamos, vai, só mais um. E aí, quando você vê, você já leu, tipo, 3 capítulos. Porque é muito interessante. E ele tem uma energia de fanficona. Inclusive, ele tem várias menções a músicas e é muito característico do que a gente fazia em fanfic. Tipo, em 2014, por aí, que é bem a época. Então, não sei se ele era uma fanfic antes, mas senti essa vibe. E assim, eu acho muito engraçado que eles tiveram o primeiro contato deles ali no primeiro dia da Shannon na escola. Já se passaram 2 meses e eles continuam obcecados um pelo outro, sendo que eles nunca mais tiveram contato antes desses 2 meses passarem. Tipo, eles só se viam no corredor e tal, mas nem, tipo, se cumprimentavam e tal. Então, gente, muito... Eu vou passar pano, tá? Eu vou fingir, eu vou ignorar. E assim, a questão da cirurgia na virilha do Johnny é um rolê, porque toda hora ele fica falando do pau dele. Eu fico tipo, então tá bom. Mas assim, estou aqui no momento que acabou de ter uma situação que foram mexer com a Shannon. E primeiramente, o Jared, o Gibbsy, ele é maravilhoso. Eu estou obcecada. Ele pra mim é o maioral. Ele é o melhor amigo divertido.
que é simplesmente perfeito. Que, tipo, todo mundo acha que ele é só um bobão e não levam ele a sério, mas ele é um chuchu. E eu descobri que o livro dele é o 5º livro, que inclusive nem lançou ainda, ele está em pré-venda. Ai, meu Deus. E aí teve essa situação e ele foi ajudar ela, o Jared, antes do Johnny. E eu, ai, meu Deus. Muito meu querido, meu neném. Depois, obviamente, o Johnny foi... Sem palavras. Eu acho que eu estava precisando desse tipo de livro. E assim, apesar dele ser o YA, ele tem uma pegada mais New Adult. É muito parecido na minha lembrança, na minha percepção, com o tipo Off Campus. Por exemplo, eu só li o primeiro livro, no caso, né? Mas, tipo, esses livros, assim, a única diferença é que eles estão no ensino médio e não na faculdade. E aí eu acho que é mais por uma questão de alguns conflitos fazer mais sentido ter no ensino médio do que na faculdade. E assim, talvez surpreendendo geral, inclusive a mim mesma, eu estou gostando muito, tô muito empolgada. E eu não achei que eu fosse ficar assim com o Slow Burn. Tipo assim, estamos na página 182 e agora que aparentemente eles vão ter o segundo contato verdadeiro de fato. Tipo, teve um pequeno contato num jogo, depois daquela primeira vez, mas agora que aparentemente vai ter, tipo, mais parecido com o que foi do primeiro dia, deles ficarem sozinhos, deles conversarem. Ai, meu Deus. Gente, são 8h30 da noite de uma sexta-feira. O Matheus, meu namorado, saiu, eu não quis ir, pedi uma pizza e estou aqui debaixo da coberta, com meu livro de 700 páginas, na qual eu estou na página 192 e assim, eu estou realizada, entendeu? Não me tirem daqui, eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Gente, o pai da Shannon, olha que homem intragável. Passei por um capítulo assim que foi desesperador. E olha que, tipo assim, teoricamente não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu, mas não aconteceu assim, do que eu imagino que ainda pode acontecer. Porque não é possível que um livro tem 700 páginas e vai ficar por isso mesmo, entendeu? E assim, eu estou com ódio do TikTok, porque antes de eu começar a ler ele, eu pesquisei, né, no TikTok. E aí agora fica aparecendo, vira e mexe, alguns vídeos sobre ele, né, a série. E aí eu já peguei spoiler sem contexto e spoiler com contexto. Tipo, spoiler que não tem como, não, né, fica muito claro o que que é. E eu tô com ódio, porque as pessoas postam o vídeo, tipo, muito, sabe, com spoiler ali na cara dura. Ai, que raiva, velho, que eu tenho. Aí agora a gente também teve um contato maior com o irmão da Shannon, que, se eu não me engano, os livros 3 e 4 são dele. Não fiquei muito empolgada, queria que fosse do Gidzy e da Claire. Mas enfim, tudo bem. Vou confiar que foi a escolha certa. É, né, Chloe Walsh? Com você colocando uma frase por linha, fica fácil encher 700 páginas num livro. Gente, eu não sei porquê, mas os capítulos do Johnny, surpreendentemente, me dão mais cringe do que os da Shannon. Eu não sei se é porque eu não tô acostumada a estar na mente de um menino adolescente. Eu acho meio cringe. Tipo, agora tá no momento em que eles foram num pub, a Shannon e o Johnny. E aí eles cruzaram com uma galera da antiga escola dela, que fazia bullying com ela. E ela ficou super acuada. E ele percebe isso. E aí muda pro capítulo do ponto de vista dele. E nisso que tá no ponto de vista dele, ele tá lá puto com essas pessoas e falando, pensando, né, algumas coisas, tipo assim, porque eu queria fazer eles se arrependerem, não sei o quê, eu queria destruir eles. E eu, tipo, mano, que... sei lá, achando meio vergonha alheia ler isso, sei lá. E também a questão dela ser pequenininha, tipo, ele fica focando muito mais nisso do que ela, sabe, do que nos capítulos dela. E eu achei que fosse ser o contrário, inclusive. Mas, no geral, eu tô conseguindo administrar bem a questão da vergonha alheia. Eu tenho plena consciência de que esse livro é o YA, e apesar de ele ter uma pegada dramática e focar mais nas questões do drama, dos traumas dela, da relação dela familiar, com bullying, etc., e da relação do Johnny com o esporte, de muita cobrança e tudo mais, apesar de eu ficar pensando que ele só devia fazer uma terapia, ainda assim é um livro adolescente. E aí, mesmo assim, eu tô conseguindo administrar bem essa questão de não ser público-alvo. E tô gostando bastante, tô me entretendo bastante, tô bem interessada e etc. Ele falou minha namorada. Ele falou que ele é namorada do meu... Ele falou minha garota, a garota dele. O Johnny, digamos assim, ele arrumou uma confusão no pub e...
O cara do pub foi falar com ele. E ele, tipo assim, olha, se você quiser eu pago pelo prejuízo, mas se eu tiver que fazer isso, eu nunca mais volto aqui. Mona, mas você quebrou coisas. Tipo assim, o cara nem vai cobrar, mas assim, seria justo ele cobrar. Ai, gente, ela é tão diferente das outras garotas. Isso é o que mais me pega. Quando tem esse tipo de fala, me quebra muito. Por ser um livro slow burn, bem slow, ficam acontecendo várias situações pra colocar eles juntos, pra ter esses momentinhos em que a gente vai ficar tipo, ai meu Deus, ele respirou do lado dela, sabe? Ai, que ódio. Olha só o que eu falei. Estamos no capítulo do aniversário, nos capítulos, né? Enfim, no dia do aniversário da Shannon. E aí rolou uma situação que, na minha opinião, inclusive, foi apresentada de uma forma super, sei lá, foi meio banalizado, digamos assim. Tipo, não é tão profundo assim pra, tipo, ai, nossa, banalizaram essa cena. Mas, enfim, foi apresentado ali, jogado um problema de uma forma um pouco apressada pra fazer com que eles ficassem sozinhos juntos. Eu tô reclamando? Eu não tô reclamando. Estou agora começando um novo capítulo, capítulo 36. Mas são essas coisinhas, entendeu? E aí eu tô lendo real como se fosse uma grande fanficona, como se eu tivesse 15 anos, tivesse acabado de chegar do colégio. E é isso. É sobre isso. Em alguns momentos eu tô tendo a impressão de que a Chloe Walsh nunca conviveu com uma menina na adolescência. E olha que ela é uma mulher, né? Mas assim, ela fez a Shannon em alguns momentos tão idiota. Tipo, não sei se na tentativa de deixar ela mais fofa, indefesa, sabe? Essas coisas. Mas nossa, uma idiotice. Nossa, tão boboquinha. Juro, umas ceninhas que parece uma criança mesmo. Eu acho conceito que o Johnny é o único personagem feminista do livro. Tipo, as meninas não tiveram nenhuma oportunidade de falar ou pensar alguma coisa progressista. E ele toda hora querendo lacrar as pessoas. Tipo assim, não, porque a mulher. Girl power. Ele é muito ADM do Quebrando o Tabu, não tem jeito. O capítulo 39 bagunçou um pouco a minha estrutura. Me deixou um pouco mal, não vou mentir. Nossa. Que situação, juro. Tipo assim, não no sentido só de ser triste, tipo, meramente triste. É pesado. Sério. Gente, este livro me levou do céu ao inferno em questão de um capítulo. O capítulo 46 é um capítulo nada, foi tipo 2 parágrafos. Nossa, que ódio. E a culpa é toda do Johnny. E assim, eu estava lendo no meu horário de almoço. Ou seja, em plena segunda-feira, Johnny Cavanagh estragou o almoço de uma CLT. Ele arruinou. Juro, esse cara merece a cadeia. Juro, a Shannon ia fazer minha felicidade. E o Johnny estragou tudo. Gente, cheguei na página 502 e tá me incomodando que esse livro tem umas repetições que são muito, assim. Primeiro que, assim, sempre que acontece alguma coisa muito, assim, sei lá, por exemplo, eles passaram a tarde juntos, o Johnny e a Shannon. No capítulo seguinte que acontece isso, vai ter a Shannon contando pra alguém. Aí depois vai ter o Johnny contando pra alguém no capítulo seguinte. Então, tipo, basicamente eu tenho 3 capítulos que eu tô vendo a mesma coisa. Tipo, a coisa acontecendo e eles contando a coisa. Beleza, até aí tudo bem, né? Pra mim parece que é só pra encher linguiça, só pra encher capítulo. Mas beleza. Porque normalmente não acrescenta muita coisa na história, sabe? É só a outra pessoa meio que reagindo a isso. Ok, mas eu começo a me perguntar com quantos anos a autora escreveu esse livro, se realmente não foi um livro que ela escreveu como uma fanfic aos 14 anos de idade. Porque, além da escrita, né,
não ser uma escrita que eu acho que seja de uma pessoa, tipo assim, adulta, que, sei lá, escritora profissional, sabe assim? É uma escrita que é meio crua, digamos assim. E tudo bem, eu estou relevando todos esses pontos, eu não estou criticando o livro aqui, tá? Só são pontos. Mas, agora uma coisa que me pegou e que me irritou, que foi o que me motivou a começar a gravar esse take, é que toda vez, tipo assim, que a Shannon vai cruzar com alguém, no caso assim, ou principalmente com o Johnny, mas nessa parte específica que eu tô não foi com o Johnny. Sempre ocorre dela esbarrar na pessoa. Tipo, e todas as vezes, mano, essa menina nunca anda olhando pra frente, toda vez. Tipo, ela vai cruzar com o Johnny e ela esbarra nele. Já aconteceu isso umas 10 vezes. Isso tá me incomodando. Isso especificamente está sendo demais pra mim. Queria dizer que mais cedo eu li no Scoop uma pessoa que botou numa resenha que o Johnny era uma grande red flag por ele ser muito violento, por ele ser muito estourado. E ele de fato é muito estourado, ele é muito impaciente. E qualquer coisa ele quer ir pra cima da pessoa. Dito isso, eu vou dizer que essa é a minha red flag. Que eu não dou a mínima pra isso. Porque, no caso, assim, a pessoa falou assim, ele é extremamente violento com todo mundo, menos a Shannon. E, assim, pra mim é isso que importa, entendeu? Ele, obviamente, não é violento. Tipo assim, tem uma personagem feminina no livro que a existência dela só serve pra infernizar a vida do Johnny, né? Que é uma ex dele, digamos assim. Ele, obviamente, essa menina fica porrinhando a vida dele. Ele não é violento com ela, fisicamente falando. Mas, tipo assim, ele fica puto porque ela inferniza a vida dele. E eu acho justo. Não acho nada demais até aí. O que eu estou tentando dizer é, ele não é violento com as mulheres. Ele só é um pouco esquentadinho. Mas nada físico, nada de ameaça e coisas do gênero. Ameaça de coisas físicas, né? Tipo, só, você vai se arrepender. Mas não, tipo, vou quebrar sua cara. Assim como ele faz com os caras. E como ele literalmente quebra a cara dos caras. Teve uma cena, inclusive, que ele bateu no cara e, tipo assim... Se fosse pra gente falar de justiça, obviamente ignorando totalmente o feminismo aqui, todas as questões envolvidas. Tipo assim, se fosse eu, que sou uma menina, quebrava a cara das meninas também. Mas ele é um cara, e ele quebrou a cara do cara, e ainda falou, porque eu não posso bater nas meninas. Então eu vou bater em você. Eu tô falando, eu tô escutando o que eu tô falando, tá soando um pouco absurdo. Mas é isso. Confissões, né? Por mim, tá tudo bem. Eu tenho 26 anos, eu pago aluguel, eu declaro imposto de renda, eu sou CLT, tenho carteira assinada, tenho faculdade, tenho pós, mas mesmo assim, na segunda-feira à noite, eu estou ocupada demais, surtando por causa de 2 adolescentes que eu quero mais do que tudo na minha vida que eles se beijem. E é por isso que eu estou gostando tanto desse livro. E é por isso que eu não vou aceitar ninguém falando mal desse livro. Por mais que ele seja meio mediano, provavelmente ele é muito ruim perto de vários outros livros, mas eu não estou nem aí. Entendeu? Eu vou dar minha vida por esse livro. Pra mim tá sendo tudo a experiência. Tudo, tudo. Ignorando o fato de que tem muita repetição de, tipo, situação. Tipo, ela esbarra em alguém, aí o Johnny aparece, ou esbarra no próprio Johnny, e aí ele bota ela no carro e eles vão pra algum lugar, aí muda pro ponto de vista dele e ele fica, meu Deus, ela tá no meu carro, mas eu não quero nem saber, eu tô amando. Eu estou na página 600 e estamos num momento que tá tudo muito lindo, tudo muito bom, tudo muito gostoso, muita vibes. E eu sinto que vai vir porradaria forte e eu não estou preparada. Gente, queria confessar que eu vi uma pessoa comentando no TikTok que o livro do Gibbs e da Claire, que é o que eu mais quero ler, que eu acho que é Taming Seven, alguma coisa assim. É o piorzinho. E que a própria autora falou que tipo, a editora apressou ela pra entregar o livro. E aí ele é mais curto do que os outros. E ele é menos aprofundado. E que, tipo, os outros personagens são muito mais interessantes do que o casal principal. E eu tô muito triste. Desde já eu estou muito triste. Sendo que é, tipo assim, o 5º livro. E eu tô no primeiro. Mas juro, eu tava considerando pular os outros livros quando lançasse ele. Mas eu já tô muito triste, eu tô muito triste. Faltam 62 páginas pra eu acabar.
E eu estou muito feliz, está tudo dando muito certo. O que significa que daqui a pouco vai estar tudo errado e eu vou ficar muito triste e eu não estou nem um pouco preparada para esse momento. Nossa, eu tô no capítulo 64 e só o comecinho já me fez perceber que vai dar muita merda. Nossa, muita, não tenho noção do tamanho da merda. Eu acabei de descobrir que o livro termina antes do que eu estava imaginando, porque o livro tem 698 páginas, mas tem o primeiro capítulo da continuação, e tem também um capítulo extra. Então, teoricamente, a história termina um pouquinho antes, tipo, na página 670 e poucos. E faltam, tipo, 30 e poucas páginas e eu tô com muito medo. Eu tô com tanto medo do que vai acontecer no final que eu fui tomar banho só pra procrastinar essas 34 páginas que faltam. Ai, que desespero, mas agora vai, né? Uma hora tem que ir. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 não é possível. Ai, vou ter um ataque cardíaco. Estou intacta. Confesso que eu esperava mais desse final, porque eu vi vários vídeos das pessoas terminando o livro desoladas, assim. Ok, que eu vi também pessoas chorando em vários momentos, eu chorei só em um momento. Esse final é de deixar o coração super apertado, mas a autora, ela se utiliza de um artifício pra você ler o próximo livro que corta o clima, entendeu? Sei lá, eu acho que não deixou chegar no ápice que eu achei que ia chegar. E eu descobri que tem coisa que eu estava esperando acontecer nesse livro que só vai acontecer no próximo, que tem a ver com o Johnny. Eu já tinha visto algumas pessoas falando, inclusive, que o primeiro livro e o segundo é basicamente um livro só. E só reitera a minha teoria de que esse livro era uma fanfic. E, enfim, tiveram algumas partes que pra mim foi encheção de linguiça. Como eu falei, tem parte que muda o ponto de vista e meio que repete. Dito tudo isso, eu vou dar 4 estrelas pra esse livro. Porque, gente, não tem como negar a experiência que eu tive. Foi simplesmente excelente, foi excepcional. Por mais que tenha 700 páginas, não teve nenhum momento que eu fiquei tipo, ai, vai logo, acaba, sabe? Fui que fui, me envolvi super com esses personagens. Eu gostei muito. Da história em si, óbvio, os conflitos do Johnny, eles são uma questão muito mais individual e muito mais da expectativa dele com ele mesmo do que algo necessariamente, tipo, sabe, uau, mas ele é um adolescente. A Shannon tem todo esse questão familiar complexa e que, na minha opinião, foi muito melhor trabalhada. Mas tem personagens secundários que eu adorei, personagens, o Gibbsy e ponto. Mentira, o Joey também, um divo. Então, por conta disso, tipo, não tem como eu não dar 4 estrelas. Não foi um livro 5 estrelas, mas eu gostei muito da experiência e eu estou muito ansiosa para ler o próximo livro, inclusive. Estou terminando sem novas lágrimas, o que vai contra todas as minhas expectativas, que eu tava com muita expectativa de que eu ia chorar muito. Mas eu gostei, e assim, ai, Nana, você recomenda? Com certeza eu recomendo, porque eu tive uma experiência maravilhosa. Mas você tem que levar em consideração os pontos que eu acabei de falar, né? É um livro bem jovenzinho. Então você tem que se colocar no lugar desses personagens. Você tem que se colocar nessa posição de ler com a mente aberta de que vai ser isso que eu acabei de falar. Vai ser um livro que a escrita não é, tipo, incrível, é uma escrita ok, e tem ali os conflitinhos deles, tem ali aquela coisa de, ah, meu Deus, o mundo vai acabar, sabe? Ao mesmo tempo que tem questões sérias sendo abordadas aqui, o bullying, a questão familiar, enfim. Você vai ter que ponderar aí. Depois não vem falar, ai, a Nana me indicou o livro. Não, 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 não. Eu, desde o início, eu falei qual que era do livro. Aí vai com você. Mas eu adorei e eu estou muito pronta para ler todos os outros agora. Mas enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha experiência. Eu gostei muito dessa leitura. Tô muito feliz, fazia tempo que eu não ficava empolgada assim com o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, deixa aqui nos comentários alguma coisa, o que você achou, se você já leu, se você concorda com a minha opinião, se você vai ler, se você não vai, se você acha que não é muito seu estilo, enfim, vamos conversar aí. Não esquece de me seguir no Instagram, se você gostou da minha pessoa, e lá saem atualizações das minhas leituras em tempo real, e no TikTok também. Então é isso, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau!